Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o cliente certo, aquele que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Boa tarde, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Vou chegar para frente um pouquinho, me organizar. Oi, Lídia, boa tarde. Seja bem-vinda. Luciana, boa tarde. Sofia, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos chegando, meu povo. Ó, Ana Cláudia falou que já tá com caneta e papel. Isso aí, garota esperta. Luzivanda, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Na live de hoje, eu vou te dar uma boa e uma má notícia sobre empreender com artesanato. E a má notícia, ela vai vir antes, né? Que é pra gente aliviar depois com a boa. Isso aí, sempre que alguém te perguntar, gente, já fica uma dica bônus aqui. Sempre que alguém chegar pra você e falar assim, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, qual que você quer primeiro? Você fala que você quer a ruim, a má, tá? Porque depois a boa alivia. A boa vindo depois, ela te deixa feliz. Depois você até esquece da má notícia. Boa tarde, meninas. Julie, Gracinhas Encantada, boa tarde. Ana, boa tarde. Deve ser CTBA Curitiba, boa tarde. Ana Bispo, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, tá? Então, a má notícia ela vai vir antes, que é para poder a boa aliviar depois, tá? E se você quiser saber do que se trata essa boa e essa má notícia, fica aí até o final do vídeo. Quando chegar no final do vídeo, você já vai ter uma noção do que eu quero dizer com vocês hoje, tá? Então, antes da gente começar, já curtam a live, vai nesse coraçãozinho que tem aí do canto, clica aí, já curte a live. Se você caiu de paraquedas aqui agora, não me conhecia ainda, já me segue para você ser avisada sempre sobre esses conteúdos que eu posto diariamente aqui para você. E se você quiser ser avisada mesmo, de verdade, clica também naquele sininho de notificações que tem lá do ladinho do meu nome, lá no perfil, tá? Genilde, boa tarde. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Gente, tá tudo certo com o áudio, tá tudo certo com a imagem, vocês estão me vendo, me ouvindo bem, né? Então, bora lá para o nosso conteúdo do dia. Empreender com artesanato, o famoso ter um negócio próprio, né? Empreender pode ser um caminho emocionante e muito gratificante para a gente alcançar os nossos objetivos, tanto os nossos objetivos pessoais quanto os nossos objetivos profissionais. Só que o sucesso, muitas vezes, esse sucesso do nosso ateliê que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer, muitas vezes ele demora para chegar, principalmente se no seu dia a dia você enfrenta a falta de apoio dos seus amigos e dos seus familiares, tá? E aqui, de cara, sem dó nem piedade, eu já vou te dar a má notícia, tá? Eu falei para vocês que eu ia dar uma notícia antes, ela vai chegar aqui agora de sola, sem nenhum pingo de dó. Quando o assunto é empreender com artesanato, ninguém vai te apoiar, tá? Ninguém vai te apoiar. Já tenham isso como fato na vida de vocês. Pelo contrário, eles vão achar que você tá doida. Todo mundo vai achar que você tá doida. Se você quiser então largar sua CLT para empreender com artesanato, aí é caso de hospício. Eles vão te pôr uma camisa de força e vão te enfiar num hospício, tá? Ninguém vai te apoiar. Já toma isso como fato. Isso é fato, tá? E eu já tô falando assim com vocês já no início da live, que é para dizer que essa realidade ela não é só sua. Eu arrisco dizer para vocês que 99% das artesãs passam esse tipo de perrengue e tem que ficar ouvindo comentários, julgamentos, motivador o tempo inteiro. E pior ainda, de pessoas que elas queriam que estivessem apoiando, que são a sua família e os seus amigos, tá? Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. O pessoal tá concordando, ó. JB Arte falou isso é verdade. Mimos da Mel falou, oi, o meu tá demorado mesmo, são 5 anos de trabalho e espera. A Ana falou que é a mais pura verdade.
isso mesmo comigo, criando afeto e crochê, criando afeto crochê, assim que me falam, você tá louca? Você tá louca? É assim que falam. Exatamente assim, gente. Essa realidade não é só sua, tá bom? Não fica achando que você é a última bolacha quebrada do pacote, que é só com você que acontece isso, que todo mundo tem apoio, que só você não tem, porque é a mais pura mentira. Ninguém tem apoio quando fala que quer empreender com o artesanato. Isso é fato, tá? E agora, como o tapa já foi dado, agora é hora de assoprar. Não tem aquele negócio de morde e assopra? Primeiro você morde, depois você assopra? Então agora é a hora de assoprar. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Curtem as coisas do vizinho, mas o seu mesmo parece que nem vê. Amigos de mel, o marido é o primeiro a mandar eu ir procurar emprego. Gente, vou falar do marido também, tá? Essa galera que tem problemas aí com o marido, espera que daqui a pouquinho chegue a hora do marido. E aí, como o tapa já foi dado, agora é hora de assoprar, né? E eu vou começar te dizendo que por pior que seja essa situação, muitas vezes insuportável mesmo, essas pessoas não fazem por mal, gente. Eles não fazem por mal. Muito pelo contrário, é porque eles te amam tanto e querem tanto o seu bem que eles agem dessa forma. Por quê? Parece doideira, né? Mas é exatamente isso. Porque culturalmente a gente foi ensinado de que empreender é um risco e que artesanato é um hobby que não dá dinheiro. E aí, quando você combina o Lé com o Cré, você combina empreender com o artesanato, essa galera, eles ficam de cabelo em pé, tá? E é por pura ignorância mesmo. Eles não conhecem as oportunidades e eles nem acompanharam as voltas que o mundo deu. Tipo, o artesanato hoje é outra coisa. Ele está num outro contexto, ele já faz parte da economia do país. O artesanato, se eu não me engano, para não falar bobagem para vocês, ele movimenta cerca de 50 milhões ou bilhões, depois vou trazer esse dado exato para vocês, de reais por ano. É importantíssimo para a economia do Brasil. E essas pessoas, eles não acompanharam essa roda que rodou. Por quê? Porque não é do interesse deles. Não é do interesse deles. Então é por pura ignorância, por não saber. Por não saber que as coisas mudaram e por querer te proteger de frustração, querer te proteger de algum perrengue que pode acontecer lá na frente, na visão deles, é que eles agem dessa forma. Tá? Ninguém é ruim, seu marido não é a pior pessoa do mundo, sua mãe também não é a pior pessoa do mundo, sua cunhada, ninguém, tá? Eles fazem isso para te proteger, a maioria deles. Tem umas laranjas podres no meio do balaio também, né? Tem uns que faz só de ruindade mesmo. Mas a maioria é com essa intenção, com a intenção de te ver bem. E dada a má notícia, agora vem a boa, né? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem solução para isso, tá? Como para tudo nessa vida. A gente só não tem solução para a morte, gente. A morte é inevitável. O resto, tudo o que acontece na vida, a gente tem uma solução, a gente tem como resolver, tá? E aqui nessa live eu vou te dar 5 passos que podem te ajudar a superar essa dificuldade e manter firme a sua motivação para você correr atrás dos seus objetivos. Fechou? Então bora lá, quem tá aí com a caneta e papel na mão, começa a anotar. Primeiro passo, fique comprometida com seus objetivos, tá bom? Quando você enfrenta a falta de apoio, pode ser fácil você desanimar. É muito fácil, aliás, tem muita gente que se para ali naquele lugar do caminho ali exatamente porque se sente desmotivada, tá? Para continuar. Só que é importante você se lembrar o tempo inteiro dos motivos pelos quais você decidiu empreender. Por que você quer empreender? E aí você tem que se manter comprometido com esses objetivos. Então tenta encontrar inspiração em outras histórias de sucesso. Pega pessoas que deram certo, pessoas, pode ser tanto do nicho do mercado de artesanato como de outros mercados, de outros ramos. Pega essas pessoas que deram certo, tá? Leia a história delas, procura saber da história delas para você encontrar inspiração nesses empreendedores que conseguiram superar desafios que eram semelhantes aos seus. Então, essa é a nossa primeira dica, mantém o foco, mantenha a motivação. Segunda dica, encontre uma comunidade de apoio, essa dica aqui é de ouro, tá? Mesmo que os seus amigos, os seus familiares não apoiem a sua decisão de empreender, é possível encontrar apoio em outros lugares.
Nós, por exemplo, aqui no Instagram, a gente está formando uma grande comunidade aqui no perfil. Por isso, participe, comenta nas lives, vai lá nos posts, comenta, interage com os posts. Quando eu colocar a caixinha de pergunta lá nos stories, responde as caixinhas de pergunta. Por quê? Porque quanto mais você interagir dentro dessa comunidade que está se formando, mais você vai se enturmando. Tem muita gente que se conhece nos comentários, gente que vê ali que uma está sempre comentando, a outra vai lá sempre comenta, e elas trocam uma ideia ali nos comentários e vão fazendo amizade, vão se conhecendo, tá? E para quem já é minha aluna, quem é aluno do meu curso, nós temos a melhor comunidade de todas, do mundo mundial, tá, gente? Do mundo mundial. Nossa comunidade, o nosso grupo de Artesã CEO é a melhor comunidade de todos. Inclusive, se tiver alguma aluna minha aqui na live, se manifeste, tá? E pode ficar à vontade para contar para a galera se lá na nossa comunidade falta apoio ou se falta motivação. Porque uma das nossas primeiras preocupações lá dentro é exatamente essa, não deixar a peteca da outra cair, tá? A gente tá sempre ali se apoiando, sempre se motivando, sempre uma inspirando a outra. É para isso que servem as comunidades. E se tá faltando apoio para você na sua família e nos seus amigos, corra atrás dessas comunidades de pessoas que estão no mesmo nível que você, ou até um nível acima, né? Pessoas que estão acima de você ali, para você trocar ideia, para você conversar, para você desabafar, você vai ver como é bom. Como é bom. Terceira dica, aprenda com a rejeição, tá? Em vez de de ter aquele sentimento de rejeição e ficar morrendo por causa daquilo, cheia de vitimismo, cheia de mimimi, ninguém me ama, ninguém me quer, aprenda com a rejeição. Tá? Para você enfrentar a falta de apoio e até mesmo essa rejeição, é importante você lembrar que nem todos vão ter a mesma visão que você. É o que eu falei para vocês a respeito lá dos parentes não terem culpa, né? Que eles querem o seu bem. Só que isso não significa que a sua ideia de negócio não seja boa ou que você não possa ter sucesso. Tá bom? As pessoas às vezes têm esse ponto de vista, elas têm essa forma de ver as coisas. Mas não significa isso, não significa que a sua ideia é ruim, não significa que você não vai ter sucesso. Use essa rejeição como se fosse uma oportunidade para você aprender e crescer. Avalie sempre esses feedbacks que você recebe, seja de cliente, seja de familiar, de amigo, qualquer pessoa. A pessoa te falou uma coisa, em vez de você ficar amargurada com aquilo, avalia, sabe? Digere aquilo ali, tenta entender o porquê daquele feedback ali, tá? E aí busque sempre formas de melhorar. Gente, começou uma chuvinha básica aqui, tomara que a internet colabore com a gente hoje. Próxima dica. O que a Ana tá falando aqui? Para eu encontrar, nunca vi, não sei. Depois ela continua aqui. Próxima dica, encontre mentores. Busque mentores que já possuem experiência em empreender. Essas pessoas podem te ajudar com conselhos valiosos. Podem te oferecer feedbacks, podem compartilhar sua sabedoria. A experiência dessas pessoas pode te ajudar a evitar erros comuns e pode te ajudar a lidar com situações difíceis. A Ana tá aqui, ó. A Ana é minha aluna lá do curso. Ela tá falando aqui, ó. Pelo contrário, nunca vi um grupo tão unido. Nosso grupo é nossa, top das galáxias, vocês não têm noção tanto que é bom aquele grupinho nosso lá, show de bola mesmo. E aí, gente, quando você encontra um mentor, esse mentor ele vai trazer para você o atalho que você precisa para alcançar o seu objetivo e vai mostrar o quanto antes para sua família e amigos que você estava certo na sua decisão. Então a colega que comentou aí agora mesmo, que falou que já está há 5 anos na peleja, ele tentando sem ter resultado, talvez seja uma coisa que está faltando para você, é isso, uma pessoa que te deu o atalho, que te mostra ali, uma pessoa que já passou pela mesma peleja, uma pessoa que já passou os mesmos perrengues e tal, superou, encontrou uma forma de superar, uma forma de reagir a isso e vai te dar esse caminho, vai te dar esse atalho. E aí o que a gente quer, gente? Vamos falar o português correto aqui. A gente quer esfregar na cara do povo que a gente tomou a decisão certa. A gente quer esfregar na cara do povo que empreender com artesanato é possível, que é lucrativo. É isso que a gente quer fazer. Então, se a gente tem uma pessoa que dá essa direção pra gente, sensacional. Gruda nessa pessoa e vai. Gente, a Dina tá falando que tá falhando. Tá falhando pra vocês aí também?
Que começou uma chuvinha aqui, bem aquelas chuvinhas de verão. Érica tá falando boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Érica, seja bem-vinda. Outra dica, cuide de si mesma, tá? Empreender pode ser uma jornada super estressante. Por isso é importante você cuidar da sua saúde, tanto física e principalmente mental, para superar essas questões de falta de apoio, tá? Então tenta manter uma rotina de exercícios, mesmo que você não consiga sair de casa, dentro de casa mesmo, de vez em quando você fala, de meia hora eu vou dar uma andadinha, vou lá tomar uma água e tal, para poder fazer a circulação, trabalhar ali, trabalhar os músculos e etc. Tá? A Armazém dos Fios, Crochetaria, tá falando aqui, olha, paguei R$800 uma mentoria, a mentora nunca falou comigo, e ainda hoje veio ela falando o mesmo blá 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 para outras mulheres. Gente, socorro, cola aqui, quem que é que falou? Deixa eu ver. Armazém dos Fios, Crochetaria, eu tenho minhas mentoradas, as meninas estão aí também, tem algumas que estão aí aqui na live. Fala aí, gente, como que funciona a nossa mentoria? Mentor é mentor, você tem que pegar na mão e levar junto até que a pessoa consiga ter o norte ali para poder seguir sozinha. Ela falando aqui, triste, não digo que é seu caso, mas fiquei decepcionada. Existe muito, né, gente? A gente tem coisas boas e ruins para todo lado, tá? Ela falou o nome dela de novo, pode falar, viu? É Rita, Armazém dos Fios. Pode repetir os nomes aqui, porque eu sou péssima para guardar nomes. Vocês vão repetindo, chega uma hora que eu guardo. Tá bom? Então, a dica é, mantenha a sua saúde física e mental em ordem. Então, mantenha uma rotininha de exercícios, faça algumas pausas para relaxar, principalmente quando você estiver muito pilhada, com muita coisa para resolver. Coma bem, durma bem, tá? Por quê? Porque quando você cuida de si mesma, você vai estar sempre pronta para esses desafios que vão vir, principalmente a saúde mental. As pessoas começam a fazer esses julgamentos e falar para você esse tipo de coisa, de te desmotivar, de falta de apoio e tal. Se você tiver com a sua saúde mental em dia, tiver tranquilinha ali, aquilo ali vai te afetar o mínimo possível. Eu não vou falar para você que vai afetar, que não vai te afetar, porque afeta, gente. Ninguém aqui tem sangue de barata, ninguém aqui é de concreto, tá? A gente tem sangue quente correndo na veia, a gente tem nossas emoções, a gente tem nossas reações, a gente tem nossos sentimentos e afeta sim, por menor que seja o julgamento. Só que quando você tá com a saúde mental e a sua saúde física também, por que não? Alinhadinha ali, que é bonitinha, em dia, conservado plenamente ali, você consegue lidar com isso bem mais simples, de uma forma bem mais fácil, tá? A Ana tá falando aqui, ó, a Paty nunca deixa a gente na mão. A outra Ana tá falando, preciso de uma mentora. Vem comigo, Ana, vem comigo. Fica junto com a gente aqui nessa semana de aquecimento. E se não fez inscrição ainda, vai lá se inscrever para nossa semana Artesã CEO. Certinho, meninas? E aí agora, como não poderia faltar, as nossas dicas bônus de sempre. E aí chegou a vez do mozão, gente. Aqui nas dicas bônus, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar para aqueles casos onde a falta de apoio vem do mozão. Cadê a nossa colega aí que falou que o marido deixa ela na mão, que o marido não apoia, tá? O que acontece nesses casos? Por que eu deixei separadinho aqui do resto da família e dos amigos? Porque nesses casos, muitas vezes, pode haver ali também questões emocionais e questões financeiras envolvidas, tá? E aí a gente tem que considerar, é um parênteses que faz mesmo, não é a mesma relação que a gente tem com família e com amigo. Ali você tem uma questão familiar do seu núcleo familiar. Então, muitas vezes o seu marido não te apoia por alguma questão emocional ou por alguma questão financeira, tá? Então, já de novo, caneta e papel na mão, vamos pegar as dicas aqui agora e começar a aplicar desde já em casa, tá? Não fica só ensaiando. O maior problema é quando a gente escuta aqui, ó, você ouve a conversa e aí você fala, nossa, faz todo sentido, tem razão e tal, mas aí a conversa sai pelo outro lado, você não põe em prática, fica só ensaiando e não pratica, tá? Quanto antes você colocar em prática, mais o seu marido vai perceber que você tá mesmo decidida a dar certo. E aí ele vai começar a ver as suas ideias por uma outra perspectiva. Se você não colocar as coisas em prática, ficar só absorvendo conhecimento, absorvendo, igual uma esponjona, e não colocar em prática esses conhecimentos, o seu marido vai achar sempre que você está acomodada,
tá? Ele vai achar sempre que você não tem chance, que você não vai sair daquilo ali. Agora, à medida do ponto ali, a partir do ponto em que ele vê você colocando em prática esses conhecimentos, você tomando atitude, você tendo ação, você deixando de ser uma pessoa acomodada e sendo uma pessoa de ação, tentando mudar aquilo ali, aquela situação que você vive, ele vai começar automaticamente a acreditar em você. Ele pode tomar um susto, falar assim, nossa, gente, ela nunca foi assim, agora eu tô vendo ela estudar, eu tô vendo ela correr atrás e tal. Ele vai te apoiar. Ele vai te apoiar, tá? Vamos ver o que as meninas estão falando aqui do mozão. Quando você fala do mozão, isso fica tudo oriçado. A Débora falou que tem esse problema. A Taim falou, eu queria viver do meu crochê. Vai viver, Taim, é super possível. A Júlia falou, meu esposo é meu maior apoiador e fã. Benção, glória a Deus, viu, Júlia? Porque conserva esse marido. A Érica, aqui só eu e Deus mesmo, mas o povo sempre acha caro, o crochê. Taim, a Semana Artesã Se Oi pra você, tá? Faz a sua inscrição, vem participar com a gente que eu vou falar muito sobre isso lá. Tá bom? A Dina tá falando, tem esse problema, não me apoia e ainda acha ruim quando ganha um extra. Ah, maridão te contar, viu? Então, bora lá. As dicas para lidar com o marido. Número 1, comunique-se abertamente, tá? Para com esse negócio de ficar escondendo coisa de marido, para com esse negócio de ficar falando só metade do assunto. Comunique-se abertamente. A comunicação aberta e honesta, ela é fundamental em qualquer relacionamento, tá? Incluindo o relacionamento, principalmente o casamento. Eu falei relacionamento, é casamento, tá? Se o seu marido ele não apoia a sua decisão de empreender, tenta entender o porquê. Tenta entender quais são as preocupações dele e exponha os seus pontos de vista sobre as suas metas e os seus objetivos. Tá? Mostra para ele que você está disposta a discutir possíveis soluções juntos, ou seja, traz ele para participar um pouco mais disso, tá? Conversa com ele sempre a respeito disso, lógico, você não vai ficar aquela louca chata falando só disso o tempo inteiro, porque quando a gente fica falando de um assunto só o tempo inteiro, em vez de agradar, você acaba irritando o marido, e aí o marido fica bravo e não quer mais saber do assunto. Mas sempre que você perceber que tem uma oportunidade, que tem um ganchozinho ali, entra lá, conversa, vai falando devagarzinho, fala das suas metas, dos seus objetivos, o que você gostaria, o que você não gostaria, o que está dando certo, o que está dando errado e você pretende ir melhorando. Vai conversando, tá? Com muito carinho, com muito amor, com muita paciência e principalmente com muito respeito. Mas comunique-se, conversa, não fica escondendo coisa de marido, que é muito pior, tá? Dica 2, mostre os seus planos. Se o seu marido ele não entende bem o que você está planejando, mostra para ele o seu plano de negócios. O que é o plano de negócio? É um planejamento mesmo, é um mapa onde você vai colocar ali onde você está, onde você pretende chegar em curto prazo, onde você pretende chegar em longo prazo. Você vai colocar, então, tipo, daqui a 1 ano eu pretendo estar dessa forma, daqui 5 anos eu pretendo ter conquistado isso e estar dessa forma. E daqui 10 anos, você vai montar um planejamento mesmo. Pode ser por escrito, pode ser mapa mental, do jeito que for mais fácil para você visualizar. Você vai montar esse planejamento e aí você pode sentar com seu marido um dia e mostrar. Sabe? Tipo assim, não é coisa para ter resultado agora, é coisa que eu quero ter resultado daqui 5 anos. Só que para eu ter esse resultado daqui 5 anos, eu preciso construir. Eu preciso fazer um caminho. Não tem como, as coisas não acontecem da noite pro dia, tá? Noite pro dia só quem ganha na loteria. Se não for assim, você tem que sempre construir uma trajetória. Até quando você vai fazer uma faculdade, quando você se forma, você não sai da faculdade já ganhando a mesma coisa que um profissional experiente. Você vai sair ganhando piso, e aí você vai construindo o seu caminho ali, suas experiências, etc e tal, e ali na frente você já vai ter uma outra realidade, tá? Então mostra o seu plano de negócio pro seu marido, mostra que você está estudando, mostra as pesquisas que você está fazendo sobre o mercado que você está querendo investir, tá? Demonstra para ele que se trata de uma coisa planejada. Você não está entrando numa aventura. Você tem um plano desenhado, um plano claro. Então mostra isso pro marido, que daí o marido vai enxergar com outros olhos aquilo que você está fazendo. Senão ele vai ficar pensando, fala assim, é uma aventura, é só mais uma coisa, daqui a pouco não vai querer mais saber disso, eu não vou ajudar você com isso, porque você vai querer comprar máquina, vai querer comprar material, e daqui a pouco você não vai querer saber disso mais, vai encostar.
tá? Não pode ser assim. Planeja direitinho, tem os seus objetivos, mostra que o negócio está desenhado ali para dar certo em curto, médio e longo prazo, tá? Próxima dica, mostre para o seu marido que você tem responsabilidade, tá? Você tem que mostrar para o seu marido que você é responsável financeiramente, que você sabe lidar com as finanças da família. Você não tá pegando um dinheiro da família ali e gastando de qualquer jeito. Você não tá pegando um dinheiro da família e gastando de forma leviana. Você tá fazendo um investimento, tá? Você tá fazendo um investimento com o pé no chão. Fechou? Mostra para ele que você tem esse tipo de responsabilidade, tá? Mostra que o seu projeto de negócio ele está alinhado com as finanças, tanto com as suas finanças pessoais quanto com as finanças da família. Explica para ele como que você pretende lidar com as despesas e com os riscos que estão envolvidos nesse projeto. Fala direitinho, tipo, eu não tô dando tiro no escuro. Eu estou investindo aqui porque eu ganho tanto de salário ali, que eu posso tirar um pouquinho para pagar uma prestação aqui. Eu posso, a família, a gente pode abrir mão disso, daquilo ali para poder investir numa coisa que vai garantir um futuro melhor para todo mundo. Mostra que você tem essa responsabilidade, tá? A JBA tá falando aqui, essa eu não tenho, vou fazer depois da aula. O que você vai fazer depois da aula? Que eu perdi a conversa paralela de vocês aqui no meio do caminho. Artes, Julie falou, sou assim, sempre falo as claras, tá vendo? Ela falou que o marido é maior fã. A JBA falou assim que o marido dela que compra os fios dela. A Ana falou que além de apoiar, investe em mim. Sensacional, gente. A Canto Quem Canta, Amanda, né? Falou, meu mozão me apoia em tudo, até ajuda a pintar meus kits MDF. Tá vendo que sensacional, gente? E eu garanto pra vocês, eu desafio essas meninas a virem aqui, essas que estão falando aí, a colocar nos comentários o porquê disso. Se elas não foram sempre muito claras, muito objetivas e muito honestas nesses relacionamentos. Eu não tô dizendo aqui pra vocês, as que não têm apoio do marido, que vocês são desonestas com os maridos de vocês, que vocês escondem coisas do marido de vocês. Longe de mim, eu não sei como é o relacionamento de vocês. Eu só tô dizendo que muitas vezes acontece da gente desistir. Às vezes, o marido ele oferece tanta resistência que a gente às vezes desiste, fala, não vou falar desse assunto com ele mais não, porque toda vez que eu falo com ele desse assunto, ele estressa. E aí fica falando na minha cabeça. Entendeu? Então, às vezes a gente desiste de tocar no assunto. Não quer dizer que você está sendo desonesta, quer dizer que você está omitindo alguns desejos, que você está omitindo algumas metas, está omitindo alguns planos, e isso também pode trazer essa falta de apoio, porque o seu marido não tem como ele adivinhar, gente. Como que ele vai adivinhar o que você quer lá pra frente? Como que ele vai adivinhar no que você gostaria de investir? Tá? Não tem como ele adivinhar. Se você não conversar com ele numa boa, e conversa é assim, pode no começo parecer difícil, vai ter alguns atritos, vai ter alguns ruídos de comunicação, mas com o passar do tempo, se você insistir naquela conversa e conversar com respeito, conversar com amor, você pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai ter uma resposta melhor, tá? As meninas estão falando aqui, a Amanda falou que quando eu começo a enrolar, ele me cobra que eu tenho que terminar. Isso aí, ó, maridão. Fechou, gente? Outra dica aqui com relação ao relacionamento, com relação ao marido que não apoia. Começa devagar. Se o seu marido está preocupado com a segurança financeira da família, pode ser útil para você começar devagar. O que significa isso? Em vez de largar lá a CLT, que você está doida para largar porque você não aguenta o chefe mais, e mergulhar de cabeça no empreendimento, você pode começar a trabalhar em meio período. Vai trabalhando devagarzinho, vai fazendo as horas vagas, vai trabalhando ali no meio período, quando dá, quando pode, vai fazendo essa transição aos poucos. Por quê? Porque daí o seu marido não vai achar que você está sendo doida. Ele não vai fazer esse julgamento, tipo, nossa, ela tá doida, ela ganhava bem lá no CLT dela, de repente ela quer largar tudo isso para fazer crochê, de repente ela quer largar tudo isso para pintar MDF, ela tá doida. Essa mulher não tem responsabilidade, ela não tá comprometida, ela não tá lembrando que ela tem filho, tá? Então, se a sua situação é essa, se você se enxerga nesse cenário,
Vai devagarzinho, devagarzinho, aos poucos e tal. Ele vai ver que vai começar a entrar o dinheirinho ali. De repente, esse dinheirinho que tá entrando ali vai ser maior do que o que você ganha na sua CLT. E aí, bingo, tá? Aí, fechou. A Rita tá falando aqui, já me ajudou muito quando eu fazia crochê. Hoje temos nossos armarinhos. E a responsabilidade é toda minha. Faço tudo sozinha, compras, pago o aluguel da loja, pago o boleto sozinha. Andréia, boa tarde. A Júlia falou, é a grande verdade. Meu esposo me apoia e o primeiro investimento sempre foi ele. Sempre sonho alto, ele traz equilíbrio e temos muito diálogo. Exatamente, gente, em qualquer situação, tá? Em qualquer situação. Quando você tem diálogo e tem um diálogo tranquilo, um diálogo com respeito, com carinho, com amor, você consegue colher muito mais frutos do que quando você fica ali, ó, agindo pelas beiradas ali, tá? Não façam isso, mostra na real ali o que você quer, o que você pretende, que você vai ver que vai ter muito mais resultado. Lembrando sempre que o empreendedorismo é um caminho cheio de altos e baixos, gente. É sim um caminho de riscos, tá? A gente tem altos e tem baixos. E precisa se dedicar muito, se esforçar muito, tá? É importante ter o apoio da sua família, mas se isso não for possível no momento, encontre outras formas de se manter motivada e determinada para alcançar os seus objetivos. Uma dica é você colocar o seu propósito. Já coloquei lá na frente, acho que foi a primeira dica que eu dei, vou repetir para vocês aqui agora. Coloque o seu propósito como mola propulsora. O que é o seu propósito? Por que você quer isso? Por que você está querendo fazer isso? Por que você quer empreender com artesanato? Porque você quer dar uma vida mais confortável para os seus filhos? É por isso que você quer empreender com artesanato? É porque você quer ter uma casa? É porque você quer ter um carro melhor? É porque você quer ter melhores condições de vida? É porque você quer pagar um plano de saúde para o seu pai e para sua mãe? É porque você quer dar condições melhores de vida para os seus pais? Por que você está entrando nesse jogo? A partir do momento que você tiver essa resposta na sua cabeça, eu quero fazer isso porque eu quero pagar uma escola particular para os meus filhos. Acabou. Então, sempre que alguém tentar te jogar para baixo, sempre que alguém te desmotivar, sempre que esse apoio faltar, lembra disso. Lembra disso. Eu vou deixar essa pessoa que está me julgando, eu vou deixar essa pessoa que está me botando para baixo impedir que eu dê uma condição de vida melhor para os meus filhos? Eu vou permitir que essa pessoa impeça eu de alcançar um objetivo que eu coloquei para mim, de fazer aquela viagem que eu gostaria, ou de ter meu negócio próprio, de ter minha loja? Eu vou permitir? Tá? Pensa isso, coloca isso como maior na sua vida. Bota isso lá em cima, tá? Porque daí muito dificilmente essa falta de apoio vai te afetar. Tá bom? Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. A Rita falou, ele sempre me apoiou, sempre levou meu crochê para vender no trabalho dele, sensacional. A Deus Cleide falou, boa tarde, converso com meu marido quando tô fazendo, eu gosto de pedir a opinião dele só para ver falar. Gente, é isso daí, tá? Fez sentido para vocês o que eu falei aqui? Tá fazendo sentido isso que a gente tá conversando? Tá? Eu acho muito importante trazer esse tema para a live. Por quê? Porque essa é uma realidade que muitas vezes pode impedir vocês de ir adiante. Tem muita gente que para no meio do caminho, para no meio da jornada, exatamente por isso, porque fica nessa dependência extrema do apoio e do julgamento positivo dos outros. Tem gente que definitivamente não vai, tá? Gente talentosíssima. Gente que podia estar começando um negócio para deixar para os filhos, um negócio próspero, que não para que agora, que vai seguir por gerações. E a pessoa para. A pessoa para exatamente porque não suporta mais ouvir julgamento, não suporta mais a falta de apoio. Então, pega essas dicas que eu falei para vocês aqui hoje e comecem já a praticar. Se você se enxergou nesse cenário, você está se vendo assim, corre atrás de um grupo de apoio de artesãs, vai atrás de uma galera ali que vai te jogar para cima, vai atrás de bons mentores, vai atrás de se capacitar cada vez mais, começa a conversar melhor com as pessoas, tenha argumentos para conversar com as pessoas, não converse de forma vazia, e você vai conseguir argumentos a partir do momento que você começar a estudar.
que é o que eu falei para vocês, o mercado de artesanato hoje não é mais o que era antigamente. Hoje a gente movimenta milhões, quiçá bilhões de reais por ano com o nosso trabalho. É uma fatia importantíssima da economia brasileira. Tem muitas cidades que têm isso quase como renda, assim, importantíssima da cidade. A minha cidade mesma, que é a capital nacional do crochê, muita gente aqui vive do crochê. Muita gente, tá? Então mudou, o cenário mudou, o jogo virou, artesanato hoje não é mais um hobby que não dá dinheiro. Hoje em dia já está num outro nível, num outro patamar. E você precisa se munir desses argumentos, você precisa estudar, você precisa estar trocando ideia com pessoas ali que conhecem esses fatos para poder te dar essa munição. Para quando você for conversar com essas pessoas, você argumentar de forma lógica, de forma prática, tá? E melhor do que isso, mostrar nos seus resultados que você está certa nessa decisão que você tomou. Beleza? Então manda para mim nos comentários aí qual dessas dicas que você gostou mais e que você já vai começar a colocar em prática já, porque eu quero ver vocês colocando em prática as coisas, tá? Segundeira, hoje começamos nossa segunda semana de esquenta, segunda semana de aquecimento. Ana Cláudia está perguntando onde eu moro na cidade de Inconfidentes, no sul de Minas Gerais. Depois você pesquisa lá no Google para você ver que gracinha. É o meu pedacinho de céu aqui. Cidadezinha amada. Depois, ó, já morei 8 anos em São Paulo, morei 7 anos no Rio de Janeiro e na Semana Artesã CEO você vai conhecer a minha história, você vai saber como é que eu vim parar aqui, tá? Se já tiver inscrita lá, vai lá se inscrever. Segundeira, começamos hoje nossa segunda semana de esquenta para a Semana Artesã CEO. Nossas lives dessa semana, anota, segunda, quarta e sexta às 14 horas, terça e quinta, né? Não vou pôr plural não, porque é essa semana, ao meio-dia. O aviso mais importante de todos, teremos do dia 27 ao dia 31 de março a Semana Artesã CEO. É o nosso super workshop, nessa versão ele tá vindo recheado de novidades, vai ter apostila, vai ter atividade prática, vai ter sorteio de prêmios para quem participar e muito, mas muito conteúdo para te ajudar a dar uma guinada no seu ateliê e conseguir ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente certo, que é aquele que valoriza e que realmente quer comprar, tá? O link para as inscrições, para quem ainda não se inscreveu, está na minha bio. Corre lá e garante sua vaga. Quando você chegar lá na bio, você vai ver que tem 2 linkzinhos. Tem um com um balãozinho de conversa, que é o nosso canal aqui dentro do Instagram, que é uma outra forma que eu tenho de me comunicar com vocês. E o segundo link, que vai estar o desenhozinho do link ali mesmo, é o link de inscrições, tá bom? Deixa eu ver o que as meninas estão falando. A Michê falou, faço chinelo personalizado. A Júlia falou, vou fazer meu planejamento, colocar tudo no papel. Demorou, tá, gente? Planejamento é vida, tudo na vida da gente. E aí, se por acaso você estiver achando que tá difícil, eu não sei o que é bio, não sei o que é link da bio e etc e tal, me chama lá no direct que eu mando o link para você. Ou então, quando eu subir essa live aqui no gravado, escreve eu quero lá nos comentários que eu mando para você no direct. Muitas meninas estão fazendo assim, tá? Ou segue ali os meus stories, vai lá dar uma olhadinha nos stories que eu sempre tô postando ali para vocês o linkzinho de inscrição, tá? Não fica de fora porque vai ser um super workshop com muito conteúdo para vocês, tá? Lembrando mais uma vez todo mundo que tá aqui que vai ser massa demais se você curtir essa live e começar a me seguir se você ainda não me segue. Aqui no cantinho tem um coraçãozinho, não sei de que lado que ele tá aqui, mas aqui embaixo no cantinho tem um coração, clica lá nesse coração, tem algumas reações ali, manda uns coraçõezinhos aí pra gente pra motivar. Quem gostou, manda nos comentários, bate palma e manda coração pra nós, pra não perder o costume, tá? Por que eu falo isso com vocês, gente? Só por engajamento? Também pelo engajamento, é lógico. Mas porque se você gosta desse tipo de conteúdo e interage com o conteúdo, você vai lá, curte, comenta, compartilha, salva e etc. O Instagram, o algoritmo do Instagram, ele entende que você gosta desse tipo de assunto. E aí, o que ele faz? Sempre que tiver esse nosso chazinho de comadres aqui, essas nossas lives ou qualquer outro conteúdo que eu postar aqui para vocês, ele vai mandar para você, ele vai te avisar, tá?
A Genilde Medeiros, estou começando com body personalizado, sou do Rio de Janeiro, que massa. As meninas estão falando que amaram, mandando palminha, mandando coração. E meu último pedido para vocês, bora compartilhar. Lembra, puxa na memória aí, ó, aquela amiga que tá lá na peleja, coitada, tá lá de cócoras na posição fetal, lá embaixo da cama, chorando, porque não tem apoio, ninguém me ama, ninguém me quer, nada na minha vida dá certo. Eu tenho certeza que você tem uma amiga dessa. Lembra dela, vai lá depois, compartilha a live com ela, porque você vai fazer muita diferença na vida dela, tá? Quando ela tiver essas dicas lá e começar a praticar e ver que a vida deu uma melhorada ali, ela vai lembrar que foi você que compartilhou com ela e você vai fazer essa diferença na vida de uma pessoa. Beleza, meninas? Espero ter sido útil para vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia. Lembrando que amanhã nossa live é ao meio-dia. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisinha aqui embaixo? A Ana falou que adorou as dicas. Meninas mandando florzinha. Rosilene falou que amor. Que beleza, tá? Vamos superar essas coisas. O que eu mais falo aqui no perfil é sobre isso, que às vezes a gente fica dependendo muito dos outros. A Depaquita falou, Patrícia, quero dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. É só correr atrás, principalmente de conhecimento. Depois que você sabe das coisas, você sabe o caminho, você sabe o mapa, você sabe a direção, que você tem o conhecimento, fica muito mais fácil você entender a lógica das coisas e começar a aplicar no seu negócio. Por que aqui eu não dou o peixe pronto para vocês? Eu não fico aqui falando, faz isso, faz aquilo, vai no Instagram, posta assim, posta assado, faz o carrossel desse jeito, faz não sei o que lá, não sei o que tem. Eu não gosto disso, tá? Porque eu gosto de fazer vocês raciocinarem, eu gosto de fazer vocês pensarem. Por quê? Porque quando você consegue raciocinar, quando você consegue pensar e entender a lógica por trás das coisas, você consegue aplicar em toda e qualquer situação. Você não vai precisar de um modelo pronto, você vai ter já aquele raciocínio ali. Próxima situação que aparecer na sua vida, você já vai buscar lá no seu repertório e vai conseguir, com aquela mesma linha de raciocínio, com aquela mesma sequência lógica ali, aplicar e resolver as coisas que você tem para resolver. Entendeu? Senão você fica a vida inteira dependendo de um molde, de um modelo pronto para poder fazer suas coisas. E não é assim que funciona. No empreendedorismo a gente tem que saber o caminho, a gente tem que entender a lógica por trás das coisas, como que rodam as engrenagens e daí a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente queira fazer. A Jolie falou, parabéns, Patrícia, precisamos muito de apoio e direcionamento. Demais, né, querida? Para tudo na vida. Apoio a gente sempre tá precisando. Se não tem de um lado, corre que do outro você acha. Tá bom, meninas? Beijo grande para vocês, então. Que bom que vocês gostaram da live hoje. Até amanhã ao meio-dia. A Aninha tá falando informações muito importantes.